Bom dia, meus irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira da oitava da Páscoa, porque o dia de Páscoa é tão importante para os cristãos que nesses 7 dias que o seguem, nós celebramos ainda o dia grande, o grandioso dia da Páscoa, né? Essa chamada a oitava da Páscoa. Assim também a gente faz no Natal, uma festa importantíssima para nós cristãos. A festa da ressurreição do Senhor, hoje aqui comigo, Padre Márcio, na paróquia São Guilherme, vamos ouvir o Evangelho do dia e também receber uma mensagem para esta sexta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé, na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes aí alguma coisa para eu comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós ouvimos o Evangelho que continua narrando as aparições do ressuscitado. Jesus que após a sua ressurreição se manifesta aos discípulos. O texto começa assim. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. E é interessante o grupo que estava lá, chamado Simão Pedro, né? São Pedro, Tomé, chamado Dídimo, né? O gêmeo, né? Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2, né? João e Tiago, e outros 2 discípulos. Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles foram com Pedro. Aqui nós aprendemos o papel daqueles que são os líderes. Os líderes têm um papel importantíssimo de ajudar a conduzir os irmãos. Aqui Simão Pedro, quando diz eu vou pescar, ele está fazendo o contrário daquilo que Jesus pediu. Quando Jesus encontrou Pedro, ele falou: vem e eu farei de você, Pedro, pescador de almas, pescador de homens. Então deixe a rede, deixe o barco e me siga e me segue. E Pedro deixou a sua função de pescador para ser agora um evangelizador. E quando ele volta a pescar peixe, Pedro está regredindo. Ele está voltando a um estágio anterior ao chamado. E Jesus vai atrás dele.
Por que Jesus vai atrás dele? Porque quando Pedro volta a pescar, quando Pedro volta para a vida velha, que é a pescaria, ele leva um monte de discípulo e apóstolo com ele. Então Pedro tem essa liderança para o bem ou para o mal. Ou seja, se temos em nós a liderança, a capacidade de ajudar as pessoas, a guiá-las, nós podemos fazer isso para o bem ou para o mal. Tem muita gente que tem essa capacidade inata, né, de conduzir, de liderar as pessoas, e a gente às vezes acha que pelo carisma da liderança, só isso basta para que ela faça a vontade de Deus. E isso não é verdade. O carisma da liderança que alguns de nós temos, ele pode ser usado sim para o bem, mas ele também pode ser usado para o mal. Ou seja, não é porque uma pessoa é carismática, porque ela atrai as pessoas, porque ela convence as pessoas, ou porque as pessoas ouvem aquilo que ela diz, que necessariamente ela está fazendo isso para o bem. Ela às vezes pode usar o seu dom, a sua graça da liderança para o mal. Então Pedro está desviando os discípulos ali, está levando eles para a vida velha. E Jesus vai lá para mostrar que eles precisam reafirmar a sua fé, eles precisam desta nova experiência com Deus. E eles estão tão cegos, né? Sempre eles têm essa incapacidade de perceber o Senhor, que eles vão fazendo as coisas, vão seguindo, e quando a gente volta para a vida velha, ali mostra o texto bem claramente, tudo dá errado. Pedro não pesca, Pedro é fracassado na pescaria porque ele não tem mais este dom, o dom dele não é mais pescar peixe, o dom dele é pescar almas. A graça, o chamado dele agora é ser um evangelizador. Por isso, se você pensa em voltar à sua vida velha, pode saber que não será igual, não será da mesma forma. Você vai fracassar, você vai quebrar a cara, você vai ver que não é nada disso que a sua vida dá sentido, você vai sentir falta de Jesus, você vai lembrar de Jesus nessa experiência negativa de voltar à vida velha. Por isso, a gente quer seguir adiante, a gente não quer voltar atrás. E quando a gente volta, Jesus vai atrás da gente. Ele aparece para a gente, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não escute, mesmo que a gente não perceba, Jesus vai buscar-nos neste lugar distante, longe da casa do Pai, para nos resgatar. Aqui ele faz isso com esses discípulos através daquelas palavras misteriosas: lançai a rede daquele lado, moços, tendes aí alguma coisa para comer? Venham, tragam aquilo que vocês pescaram, vinde comer, trazei algum dos peixinhos de vocês. Aqui é importante nós olharmos para o encontro de Jesus como uma grande ceia, como uma grande celebração. A gente vai na missa e na missa é sempre momento da gente celebrar. Estamos aqui com Deus, graças a Ele, graças também o nosso sim. Então a missa é sempre um encontro festivo e celebrativo, onde nós comemos e bebemos e comemoramos, porque o Senhor ressuscitou, Ele está no meio de nós. E é interessante que quando Ele faz essa distribuição do pão que Ele repartiu e dá aos discípulos, eles vão reconhecendo Jesus. Pedro aqui, ele veste a roupa para pular no mar, né? É estranho, você vai pular no mar, você tem que tirar a roupa e não colocar a roupa. Mas aqui o evangelista está nos ensinando que a roupa que Pedro estava sem é a veste do cristão, é a veste batismal, ou seja, ele tinha nele um encargo, ele tinha nele uma veste nova, ele era apóstolo, ele era discípulo de Jesus, e ele larga isso, ele tira essa roupa e volta à vida velha. E quando a gente volta para a vida velha, a gente volta nu, a gente volta pelado, parece que falta alguma coisa. E quando ele encontra Jesus, ele percebe que realmente faltava alguma coisa, então ele se reveste de novo, se reveste para encontrar com o Senhor.
que o seu cristianismo também seja sempre revestido de graça, que a gente não use apenas a roupa de cristão para ir na missa. E quando a gente fala roupa de cristão, não é a túnica, a estola, a casula, não é às vezes essa roupa mais bonita que você prepara para ir na missa, mas é de verdade a sua identidade cristã. Nós não podemos perder a nossa identidade. Aqui a roupa é a identidade. Você e eu precisamos estar identificados com Jesus, seja na praia, seja no comércio, seja na igreja, seja no trabalho, na escola ou em casa. Nós temos que lembrar quem nós somos e temos que viver segundo isso, segundo qual nós somos. Temos que levar uma vida segundo a nossa vocação batismal. Nós somos discípulos, nós somos missionários de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria lembrar a todos, que hoje é sexta-feira. Hoje nós não teremos confissão às 14h, excepcionalmente, tá bom? Na semana que vem nós retornamos na quarta e na sexta. À noite nós temos a Santa Missa, às 19h, a missa transmitida ao vivo. Tente participar direitinho, de uma forma bem adequada, bem concentrada. Então se prepare para às 7h participar da Santa Missa. A missa termina, dura entre 30, 40, 45 minutos. Então reserve esse horário para estar em oração, tá bom? A secretaria nossa fica aberta de 8 da manhã às 5 da tarde hoje, de 8 da manhã às 5 da tarde hoje, amanhã de 8 ao meio-dia, tá bom? A gente pede encarecidamente todos que puderem, hoje, amanhã ou na terça-feira mesmo, no expediente da secretaria, traga 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? Esse final de semana seria o domingo do quilo, a gente não vai ter missa presencial, então a gente precisa de alimentos. Então tragam 1 quilo, 2 quilos, uma cesta inteira, não importa, de acordo com a sua possibilidade, tá bom? Lembrando que o dízimo pode ser entregue na secretaria, hoje até às 5 e amanhã de 8 ao meio-dia. E no domingo, nós teremos também um plantão do dízimo aqui na Matriz, durante a distribuição da Eucaristia. Domingo nós teremos distribuição da Eucaristia, das 7 da manhã às 8h45 da manhã. 7 da manhã a 8h45 da manhã aqui na Matriz. E depois das 10 da manhã até a 1 da tarde. 10 da manhã até 1 da tarde. Não precisa agendar, é só vir e participar da distribuição da Eucaristia, sempre de uma forma ritual, breve, para que mais pessoas possam receber a comunhão sem precisar se aglomerar, tá bom? Na comunidade Rosa Mística do Flamboyant, a distribuição será de 10 ao meio-dia. Na Rosa Mística do Flamboyant, 10 ao meio-dia. E na comunidade Santo Amaro, de 8 ao meio-dia. E na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, de 8 ao meio-dia. Se você não entendeu, volte o vídeo e você vai ouvir eu repetir, tá bom? Preste atenção na sua comunidade, onde você participa, para receber a comunhão neste domingo. E nesses horários você pode também dar uma oferta ou entregar o seu dízimo. As equipes de dízimo estarão também de plantão para atender os irmãos. E o quilo de alimento, como eu falei. Agradeço de forma especial a farmácia Big Forte, aqui da Avenida Edivar Frufru, 537, ela que apoia a nossa pizza, dia 17 de abril. Também a Artes de Maria Atelier, da rua Nájila Amari Murad, 533, no Jardim Guadalupe. Um abraço para Maria Helena, lá da Artes de Maria Atelier. E um abraço também para os irmãos da farmácia Big Forte, aqui da Avenida Edivar Frufru, do São Guilherme. Tá bom? A gente agradece a todos e lembra também que está chegando a nossa festa do Divino Espírito Santo. Então essa bandeira aqui, quem quiser adquirir, pode encomendar na secretaria, personalizado, está escrito aqui Paróquia São Guilherme e os 7 dons do Espírito Santo, tá bom? Quem quiser, encomende, a gente não tem aqui pronta entrega, então quem quiser faz o pedido, aí a gente vai mandando fazer, tá bom? Deus abençoe a todos, vamos participar com alegria deste final de semana e não se esqueça do Senhor na sua vida.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção da saúde, a bênção para os doentes, para as pessoas necessitadas, para a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa, para todos aqueles que pedem com humildade a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, tenham todos uma ótima sexta-feira. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Lembrando, domingo da Divina Misericórdia, teremos live musical com adoração eucarística às 3 horas da tarde, domingo agora, tá bom? Você acompanha pelo YouTube ou pelo Facebook. Bom dia a todos.